Olá, queridos estudantes, nós estamos aqui agora para fazer a gravação de uma videoaula explicando o primeiro seminário da disciplina EAD 289, que trata sobre o currículo escola. Essa disciplina está sendo organizada e ministrada por mim e pela professora Kátia Gardeni, que nos acompanha nesse trabalho. Olha, eu vim explicar esse seminário porque é um seminário, como o próprio nome já diz, né, gente? O seminário tem uma proposta de fazer com que as pessoas discutam questões, indagações, problematizações que vão ocorrer a partir da temática do tema. Então, essa videoaula precisa ser vista pelos tutores junto com os alunos no dia do seminário, para que vocês compreendam a proposta do seminário. Então, tem uma primeira parte do seminário, onde vão ser feitas duas ações em conjunto. Então, essas ações serão feitas presencialmente. Depois das duas outras ações, os estudantes vão para casa fazer o registro das outras questões, depois, né, da leitura do texto também, em função da experiência do seminário e da experiência da leitura, tá? Então, vamos lá, olha, eu tô com um roteiro aqui, tá? Esse roteiro, você tem, então, tá explicando a primeira ação, assim, olha, eu vou ler o roteiro para que e vou explicando, né? Caros estudantes, na primeira sala de aprendizagem, vocês estudaram as concepções de currículo e a evolução dos campos atuais, a perspectiva do currículo. Então, nós vamos fazer, tá escrito que nós vamos fazer um seminário presencial, o estudo dirigido, tá? Autoavaliação e novas indicações. Então, na outra página, na página 4, tá escrito aí o objetivo do seminário, tá certo? Então, a primeira ação do seminário é uma tempestade de ideias. Então, o tutor, ele deve fazer um painel, né? Pode dividir um trabalho, por exemplo, em subgrupos de 4, que estou dizendo aí. E nesses painéis, né, vocês vão receber, se for quatro painéis com as mesmas perguntas. A expectativa em relação à disciplina e a definição que os estudantes têm de currículo. Eu não gostaria que a definição que os estudantes têm de currículo seja copiada do texto. A ideia é fazer uma explosão de ideias. Qual que é a definição que os estudantes têm do currículo, tá? A partir desse momento, vocês vão definir um tema, né, para cada grupo responder as questões e logo em seguida os grupos vão, depois de anotar, põem esse painel na parede e façam a discussão, né, da questão do currículo. Eu vou fazer uma videoaula na sequência que deverá ser repassada para os estudantes assim que eles terminarem essa primeira etapa. Tá? O primeiro momento. O segundo, feito esse momento, visto a videoaula, esclarecido as questões, vocês vão fazer uma dinâmica chamada túnel do tempo. O que significa essa túnel do tempo? Vão ser divididos 3 grupos, né? Então, 3 grupos de alunos em subgrupos. Então, um grupo vai falar e representar a década de 50, outro grupo a década de 60 e no outro grupo a década de 70, 80. O que é que vocês vão fazer nesse grupo? Nesses grupos, as pessoas vão tentar trazer para os grupos as vivências escolares destas décadas. Então, como é que era a expectativa frente à escola na década de 50? Como era a sala de aula, o que se estudava, como se ensinava, quais eram as vivências cotidianas, como é que era o pátio, se tinha pátio corretor, como é que eram os espaços, quais os rituais, disciplinas e avaliações. Então, cada década vai tentar representar estas situações que estão colocadas aí naquele momento. Então, aí em grupo, né? Como é que você pode representar isso? Você pode representar isso, nós temos formas que vocês podem expressar. Em painéis, em teatro,
em uma paródia ou em colagem ou em desenho, tá? Então pode dar aí de 30 a 40 minutos para fazer esse trabalho e aí o grupo apresenta para o grupão, né? Você volta e apresenta o que foi discutido. Feito isso, né, vocês vão debater essa questão, vai estar registrado e eu vou gravar então uma outra videoaula falando deste movimento que foi colocado aí. Num quinto momento, né, e esse momento já não é mais presencial, vocês estarão em casa, vão fazer o texto, que está colocado aí, alguns já devem ter feito, né? O texto da abordagem do campo do currículo da Lucila Paixão Santos e responder ao estudo jurídico, que ele não é obrigatório, mas ele pode ser feito para você aprender, né? As questões que a gente vai avaliar são essas que estão no roteiro, que você entende por currículo, né? Tem uma série de outras questões que estão até de múltipla escolha, mas para ajudar vocês até a trabalhar nisso. E depois outras questões estão abertas e muitas delas estão pedindo experiências de vocês como se fossem professores. Aí vocês vão me perguntar, mas professora, eu ainda não tenho experiência da sala de aula, eu ainda não estou na escola, estou apenas estudando. Você não precisa ser professor para falar da escola. Você estudou na escola, você está fazendo agora a sua graduação, certamente você tem mais de 8 anos de escolaridade. Portanto, você dá conta de responder a partir da sua experiência como estudante. Então, não precisa deixar em branco e você vai dizer, estou respondendo essas questões com as minhas experiências de estudante, tá certo? Todos nós lembramos, né? Se a maioria dos professores hoje exercem suas experiências lembrando, fazendo uma naturalização da docência de como seus professores davam aula, é porque a maioria tem uma representação escolar. Então, nós queremos saber isso, tá certo? Então, os outros momentos serão feitos em casa. Nós temos, então, esse roteiro, a leitura do texto e a autoavaliação, que é muito importante. Então, nós estamos avaliando um momento presencial, que é esse onde você vai estar vivendo, trazendo essas questões, e na hora que você for ler o texto, a Lucila vai colocar lá como é que era o currículo nas escolas, na década de 70, 80, 50, quais eram as representações teóricas importantes destas épocas, como é que se entendia o currículo nessa época. Então você vai pegar qual que é a importância dessa dinâmica. Nós vamos trabalhar com a sua expectativa, com a sua experiência vivida no seminário, por isso quem não estiver no seminário não vai poder fazer a atividade do seminário. As questões talvez até sim, mas essas atividades que exigem a leitura do seminário ele não viveu. E nós talvez tenhamos que fazer uma outra, mas essa experiência que você que está aí, que vai viver, o tutor e o estudante, só quem estiver presencialmente vai poder viver, né? E nós vamos fazer uma outra atividade presencial na sequência dessa e espero que vocês tentem acompanhar meu raciocínio de pensar e elaborar essa disciplina desse jeito. Quem tentar acompanhar não estamos fazendo roteiros de aprendizagem para vocês entregarem e ganharem pontos, gente. Então é importante, vocês estão no 6º período, já conhecem a minha metodologia. Nós estamos fazendo um roteiro e agora, nessa perspectiva de automonitoramento, que vocês mesmos vão tentar corrigir as suas atividades com as nossas orientações, junto com os tutores, já é trabalhando a autonomia intelectual de vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado e venha um próximo momento, então, comentar essa atividade para que vocês tenham acesso aí na hora do seminário. Um grande abraço e até mais!